Sexo. Uma palavra pequena capaz de mover impérios, destruir reputações, criar religiões, vender qualquer coisa e dominar mentes. Mas e se a história da sexualidade nunca tivesse sido sobre sexo? E se aquilo que chamas desejo fosse também uma construção? E se os teus impulsos mais íntimos fossem moldados por forças que nunca viste? Durante séculos acreditamos que o poder controla através da força. Mas o poder mais sofisticado não proíbe. Ele define o que é normal, o que é perverso, o que é saudável, o que é pecado, o que é amor, o que é identidade. E sem perceber, herdaste ideias sobre o corpo, o prazer e o desejo que nunca escolheste. Hoje vamos entrar numa viagem perigosa, não apenas pela sexualidade humana, mas pela forma como sociedades inteiras programam intimidade. E no fim, a pergunta não será com quem dormes, será quem pensa dentro de ti quando desejas. A narrativa comum diz, no passado, o sexo era reprimido. Hoje somos livres. Será verdade? Na era vitoriana, o discurso oficial falava de moralidade, pureza, silêncio. Mas, ao mesmo tempo, médicos escreviam tratados sobre masturbação. Juízes classificavam desvios. Psiquiatras catalogavam fantasias. Igrejas interrogavam desejos. Escolas policiavam corpos. Nunca se falou tanto de sexo. A repressão não era silêncio, era produção do discurso. Quando algo é estudado, rotulado, medido e vigiado, torna-se governável. A ciência moderna trouxe avanços reais, mas também criou categorias: normal, anormal, hétero, homo, sadio, doente, masculino, feminino. E quando recebes uma etiqueta, deixas de ser apenas um ser vivo, passas a ser um caso. Antigamente o poder era simples: rei manda, exército obriga, povo obedece. Mas o poder moderno evoluiu. Percebeu que controlar corpos é mais eficaz do que controlar territórios. Então surgiram mecanismos subtis: taxas de natalidade, planeamento familiar, higiene pública, educação sexual, normas matrimoniais, padrões de beleza, papéis de género. O corpo deixou de ser biologia, passou a ser infraestrutura social. Quem nasce, quem reproduz, quem cuida, quem trabalha, quem herda, quem pertence. A sexualidade tornou-se estratégica. Quem influencia desejo, influencia comportamento. Quem influencia comportamento, influencia civilizações. Pensa por um momento, aquilo que achas atraente, de onde veio? Do instinto? Em parte, sim, mas também de cinema, moda, redes sociais, traumas, cultura, memórias, narrativas familiares, experiências precoces. O cérebro humano aprende por associação. Desejo e recompensa caminham juntos. A neurociência mostra que os circuitos dopaminérgicos são altamente moldáveis. O desejo não é uma pedra fixa, é um rio treinável. O que repetes fortalece, o que alimentas cresce, o que consomes reorganiza expectativas. Por isso vivemos numa era paradoxal. Nunca houve tanta exposição sexual e tanta confusão íntima. Nunca houve tanto estímulo e tanta dificuldade em sentir profundidade. Hoje o controlo raramente vem pela proibição, vem pela monetização. O corpo vende, a fantasia vende, a insegurança vende, a comparação vende. É constantemente lembrado de que falta algo. Mais beleza, mais performance, mais experiência, mais validação, mais desirabilidade. A economia moderna descobriu algo brutal. Uma pessoa em paz consome menos. Por isso, a carência tornou-se produto. O desejo natural foi sequestrado por algoritmos. O que antes nascia do encontro, agora nasce da exposição contínua. E quando o desejo depende de estímulo externo constante, a liberdade interna enfraquece. Liberdade não é fazer tudo.
Isso pode ser apenas impulso. Liberdade também não é reprimir tudo. Isso pode ser medo. Liberdade é algo mais raro. Relacionar-te com o desejo sem seres escravo dele. Poder sentir sem compulsão. Poder amar sem posse. Poder escolher sem programação invisível. Poder dizer sim conscientemente. Poder dizer não sem culpa. A maturidade sexual não nasce do excesso, nasce da lucidez. Quando compreendes o que é biologia, o que é trauma, o que é carência, o que é amor, o que é condicionamento social. Nesse momento, deixas de reagir, começas a escolher. A sexualidade é apenas uma porta, porque por trás dela vivem questões maiores. Querer ser visto, querer fusão, querer segurança, querer transcendência, querer escapar da solidão. Muitas vezes não procuramos apenas prazer, procuramos alívio. Não procuramos apenas corpos, procuramos retorno a uma unidade perdida. Por isso, nenhum excesso satisfaz por muito tempo. Fome existencial não se resolve apenas com um estímulo físico. A história da sexualidade é a história de como o ser humano tentou gerir uma força enorme dentro de si. Às vezes com sabedoria, muitas vezes com medo, frequentemente com manipulação. Mas agora a pergunta volta para ti. O que em ti deseja? O corpo? A mente? A solidão? O ego? A ternura esquecida? O instinto? A necessidade de validação? Quando descobres isso, a sexualidade deixa de ser prisão e torna-se consciência. A verdadeira revolução íntima não é libertar o desejo, é observar quem deseja. Enquanto não souberes quem deseja dentro de ti, alguém desejará por ti.